Eu venho no movimento oposto, de dizer, olha só, aqui existe uma simplicidade, que é cultura é igual a comportamento. E cultura, ela é vivida na prática. É como você se comporta todos os dias. São os exemplos que você dá, são os valores que você tem, são os comportamentos que você tem, é quem você promove, é quem você demite, é quem você reconhece. Cultura não é complexo. O que é complexo? É você saber quais são os seus valores. Sejam muito bem-vindos a mais um BWA Cast. Hoje, especialmente aqui em Natal, e o primeiro aqui em Natal, recebendo uma pessoa super especial, a Marcela Zaiden, está aqui com a gente hoje. Vamos falar muito sobre cultura. Marcela, muito obrigado por estar aqui com a gente. A Marcela que é especialista nesse tema de cultura na prática, que é a sua empresa, né? E hoje ela tem uma bagagem gigante, passou por várias empresas, já cuidou de muito time, entende demais sobre isso. Passou pela Disney, pelo G4, pela Cosan, Fox Sports, e certamente vai entregar muito pra gente aqui. É uma satisfação pra gente estar com ela hoje. Marcela, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigada a você pelo convite. Aliás, obrigada por estar em Natal, que é uma terra maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui. E que bom que eu estou estreando o podcast dentro de Natal, já que vocês nunca fizeram aqui. Fico ainda mais lisonjeada. Além disso, sou muito feliz, muito grata por estar junto com o time da BWA, trabalhando ali como CHRO as a Service com vocês, trabalhando, discutindo, debatendo, quebrando pau, mas também me divertindo muito e trocando muito. Espero que eu possa compartilhar insight, visão, até mesmo provocação, do jeitinho que você sabe que eu gosto de fazer, para que todo mundo que está ouvindo saia daqui pensando e refletindo sobre coisas novas. Certamente, eu não espero menos que isso. Então eu queria que você se apresentasse primeiro e me contasse um pouco da sua trajetória, explicasse para o público aí, para quem não te conhece, como é que foi que você chegou no Cultura na Prática? Vamos lá, 36 anos na cara, já estava ali na dúvida, vou para um lado, vou para o outro, tenho mais de 18 anos de experiência na área de pessoas. Como você falou, eu passei ali no começo da minha trajetória, eu comecei na ThyssenKrupp, depois saí da ThyssenKrupp, passei pela Cosan, passei pela Profarma, passei pela Disney, passei pela Fox Sports, fui pra Fintech. Na Fintech a gente chegou ali, eu entrei na Fintech, tinham mais ou menos 30 pessoas, chegaram a 200 e aí fechamos. Foi a primeira vez que eu olhei e disse assim, meu Deus, dá pra gente falir uma empresa e falir uma empresa com muita grana por trás. E para mim foi um choque, assim, absurdo sobre repensar posicionamento. Antes disso eu tive o primeiro choque de cultura, porque quando eu cheguei na Fox Sports, sei lá, 3 meses de casa, super feliz de estar trabalhando na Fox Sports, é anunciada a compra pela Disney. É outra porrada, como que vai ser? Passei por todo o processo de compra, todo o processo a gente passou separado um tempo, porque no Brasil teve toda uma questão relacionada a CAD, relacionada a monopólio, porque ficaram de 3 canais privados, ficaram só 2, como que iam ficar isso. Foi super legal, porque a minha primeira visão do quanto cultura realmente importa num negócio, porque a cultura da Fox é completamente diferente da cultura da Disney, e a gente via ali com clareza que as duas culturas, elas não se falavam, não se casavam, não à toa, todo o time Fox Sports saiu, ficaram acho que 2 pessoas de 400. Nossa. Por conta do processo. E a Disney, assim, ela foi super cuidadosa. A Disney, ela tem... É uma frase que define a Disney, ela compra o que for para não entrar em brigas relacionadas a pessoas. Então, ela pagou boas decisões, ela fez um bom modelo para saída de todo mundo, pagou plano de saúde por 6 meses para todo mundo. Assim, trouxe toda uma estrutura para você sair confortavelmente. Mas, até nisso, você consegue entender que são culturas diferentes e que são modelos diferentes. O modelo Disney de cuidar com esse olhar de não quero entrar em nenhuma briga, quando você olha para um Fox Sports rádio, por exemplo, quando a gente via ali humano, todo mundo se matando em frente à televisão, na tela, era verdadeiro, era real. E não casava com a galera da ESPN, todo mundo de terno e gravata, sem falar um palavrão, sendo que não funcionava, sim, sabe? Sim, tá. Cheguei no G4, quando eu cheguei no G4, entrei como diretora de pessoas, depois de menos de 1 ano eu virei sócia, depois de 2 anos na cadeira de sócia, diretora de pessoas, falei, tá pouquinho, vambora.
E aí eu saio da cadeira de pessoas estrategicamente, já pensando intencionalmente, porque eu queria tomar a decisão de vou empreender ou não vou, e fui para a cadeira de eventos, parcerias e patrocínios. Pô. Com essa mudança eu, aprendi demais sobre como que estrutura um business plan, como que você olha para produtos, como que você debate retorno dos eventos, quanto que você vende, quanto você tem que vender, como que você paga. Então toda essa parte numérica que quem normalmente é de pessoas, você sabe, a gente veio debatendo isso, não tem essa visão estratégica. Não olha para número, não olha para... Total. E não tá errado, foi até o que eu tava te falando, não tá errado não olhar, é porque o mercado não ensina a olhar. Um dos meus objetivos ali no curto, médio prazo é exatamente trazer uma formação para essa área de pessoas com um viés diferenciado de estratégia, de posicionamento, de saber ser um RH anti-woke, literalmente, né? Sair do mimimi, do abraçar a árvore e começar a olhar estratégia, desenvolvimento, saber lidar com números de maneira mais quase que estruturada, porque hoje a gente não estrutura nada do ponto de vista numérico. Quando eu faço essa migração, André, eu entendo que estava numa hora de ou vai ou racha. E aí, dia 1º de julho, numa reunião de diretoria, o Thales, Alfredo e Nardon debatendo um novo produto, eles viram e falaram assim, cara, mas como é que a gente vai fazer esse produto? Não vai ter no mercado consultoria que olha pra cultura como a gente acredita. E aquela frase ficou tipo, eu lembro de na hora olhar pro Lucas Riedo. Deu a luzinha, opa, a lâmpada acendeu, hein? Eu olhei pra cara do Lucas Riedo, eu olhei pra ele e falei assim, é a minha hora. Aí ele, quê? Eu falei, segura. Fui pra casa, dormi com aquela informação, cheguei no dia seguinte, virei pro Renato Barros, que era pra quem eu reportava, o nosso CEO, falei, Rê, tô pedindo demissão. Ele, como assim? A gente tava debatendo você assumir outras BUs, a gente tava debatendo como, porque a gente já tava num processo de dar novos passos em relação a outras business units, porque era o que eu queria. Eu falei, não, Rê, eu vou fazer 36 anos, tava com 35. Eu faço aniversário 31 de julho. Falei, vou fazer 36 anos. Ou eu pulo do muro, ou eu vou ficar da quarta-feira pra sempre com dúvida, que é uma coisa, né? Você tem dúvida. Muita dúvida, André. Você é empreendedor, acho que desde que se entende por gente, né? Literalmente. Tem uma boa história aí. Desde que você entende, você vai entender o quanto é sofrido, né? Assim, eu lidei com empreendedores nos últimos 3 anos da minha vida. E lidar com empreendedores tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que eu vi muito empreendedor, me perdoe quem tá nessa posição, que eu falava assim, cara, não é possível. Se essa pessoa tá faturando isso, eu também sou capaz. Não é possível. Eu sei que eu sou inteligente minimamente. Dá pra chegar lá, né? Dá pra chegar lá. Talvez eu não fature nem tanto quanto ele, mas eu vou faturar alguma coisa. Não é possível que eu vou errar desse ponto. E tem o outro lado também, que é olhar e ver o quanto os empreendedores, eles se ferram literalmente todos os dias. Eu tinha muita dúvida, da minha capacidade. A dúvida da capacidade morreu ao conhecer alguns empreendedores, mas eu tinha muita dúvida da minha resiliência para acordar todos os dias e saber, cara, isso aqui depende integralmente de mim. E eu dependo disso e eu tenho que crescer. Tanto que eu comecei, eram 2 pessoas só. Hoje, 9 meses depois, a gente já tem uma equipe de 12 pessoas. E contando. Mas é porrada. Sem dúvida, sem dúvida. Parabéns aí pela ousadia, né? Pegou a lâmpadazinha e se aceitou indo embora amanhã. Entendi que essa é a minha missão e vou seguir ela. Mas acho que tiveram algumas coisas legais e que acho que vale a pena a gente comentar. O fato que você colocou da Disney, acho que é super interessante. Às vezes a gente confunde muito o nosso jeito de lidar com os problemas e acaba deixando de tomar determinadas atitudes. Então, me parece que para a Disney era muito claro o que ela não queria. Sim. E cultura é muito disso, o que é que eu não quero. Então, quando ela diz eu não quero essa equipe trabalhando com a minha equipe porque ela não tem o mesmo fit cultural que o meu, mas isso não implica em eu desrespeitar as pessoas que estão lá. Eu vou continuar respeitando pessoas, que esse é um dos meus valores que revestem a minha cultura, e com isso ela criou planos, fez demissões de maneira mais estruturada para a coisa poder funcionar. E eu queria que você falasse um pouco sobre como lidar com situações como essas. Então, até que ponto a minha cultura, porque a gente confunde muito, acho que quando se fala de cultura, e aí óbvio que depende do contexto de empresa, às vezes não tem isso muito claro, acha que tem que ser aquela cultura da camaradagem, tem que ser tudo super
deixa do tapinha nas costas e tal. E como é que você entende isso nas empresas? Como é que elas devem entender cultura? Primeiro, o que é cultura na prática, né? Que é o teu business aí. Boa. Que você abriu várias caixinhas e todas elas são extremamente interessantes da gente debater. Cultura na prática. Por que do cultura na prática? Porque cultura nada, a gente vive do mundo que as pessoas floreiam para vender caro. André, você sabe disso. Uhum. Quanto mais complexo, quanto mais palavra bonita, quanto mais inglês na frase, mais caro fica e, incrivelmente, o brasileiro paga mais caro por isso. O que é surreal, né? Eu venho no movimento oposto, de dizer, olha só, aqui existe uma simplicidade, que é cultura é igual a comportamento. E cultura, ela é vivida na prática. É como você se comporta todos os dias. São os exemplos que você dá, são os valores que você tem, são os comportamentos que você tem, é quem você promove, é quem você demite, é quem você reconhece. Cultura não é complexo. O que é complexo? É você saber quais são os seus valores. É muito difícil para o empreendedor assumir o ônus e o bônus de quem ele é. Porque para tudo, aí você sabe, a gente tem um estilo super parecido de lidar, de liderar, que é um estilo decidido, que flerta com o agressivo muitas vezes para quem trabalha com a gente, quando na verdade é porque simplesmente, cara, é isso, vamos embora. Não é isso, me mostra, me traz fatos, dados. Só que você assumir isso, você ter a clareza de que é desta forma que eu vou liderar, é desta forma que a minha empresa vai ser direcionada, é muito complexo. E aí sim mora o grande diferencial. É a gente conseguir trazer esta visão prática, efetiva, com clareza de quem você é e do que você quer valorizar. O que eu quero valorizar? Eu quero valorizar este comportamento e este comportamento. Maravilha. Vamos colocar isso no dia a dia em prática? Não, mas eu queria ser estilo Nubank. Eu queria ter um CX estilo Nubank. Eu queria ter um time comercial estilo G4. Tá, mas é teu. É genuíno seu. Você vai, de fato, conseguir ter clareza daqueles comportamentos? Você vai utilizar aquele comportamento no teu dia a dia? Não, eu sou super low profile, eu não sou agressivo em vendas, eu não tenho estilo comercial agressivo em vendas, mas eu quero ser igual o comercial do G4. Filhão, não vai. Não vai, porque para ser, tem que ter alguém que você olhe, se espelhe, e que você diga, vambora, time. É aqui que a gente vai. Vamos bater o bumbo nesse caminho. E isso é genuíno. É do empreendedor. Não tem que é... estar alinhado com o cliente também, né? Não adianta você ter um time super loucão e um cliente super formal. Não vai rolar. Mas vou te falar do fundo do coração. Vou pegar o exemplo do G4. Parte dos clientes do G4 são formais. Uhum. E é mais louco ainda. Se você pegar, por exemplo, todo o time comercial do G4, ele é maioria feita de jovens ali entre 26, 27, no máximo 28 anos. Sim. É um bando de louco, literalmente. E eles lidam com empreendedores que tem você, por exemplo, para sentar com você e negociar com você, não é simples, velho. Não é fácil. Porque você tem background, você tem vivência, você veio de sempre pensando, estruturando, você sabe negociar, você senta na mesa de grandes negociações. Isso aqui que a gente faz ali dentro. A gente dá um banho de loja no cara. Então, do outro lado, tem jovens que muitas vezes não vivenciaram grande parte do que aquele empreendedor está falando, mas eles estudaram e eles sabem como se posicionar. Que aí é o como você se posiciona estruturalmente falando, independente de você ser um louco, maluco, alucinado. Uma coisa não vai implicar necessariamente na outra. Você pode ser agressivo em vendas, mas ter uma estrutura formal de vendas que suporte e que blinde essa agressividade. A estratégia de agressividade é uma, como você se posiciona é outra. Total, muito bom. É esse tipo de discussão que a gente precisa ter. E que é isso que eu te falo, que o cara tem dificuldade. Tipo, mas se eu for agressivo, meu cliente... Cara, calma, dá pra ser. Então, na prática, a gente precisa preparar o time para poder atender o nosso cliente e entender qual é a cultura que eu vou implementar aqui para isso. Então, eu posso trazer uma galera que tem aquela pegada, que vive na pressão, que é louco, mas se consegue lidar ali com situações mais formais, porque foram preparados para isso. E eu acho que é um puta desafio
preparar essa galera para isso, naturalmente. Mas um fato que eu acho que é super importante é você perceber também quem é que você está trazendo pro seu time. Porque às vezes não é que dentro de você, na sua área de recrutamento e seleção, você sabe muito bem disso. Não é quem eu trago, mas o fato não é só trazer para dentro do time, mas também deixar muito claro como é que eu quero que ele atue. Acho que no começo da minha história, sei que eu tô entrevistando, mas eu vou contar um fato que eu acho que eu trago pra vida. E eu sempre fui um cara exigente pra caramba, chato pra caramba e tal. E daí, quando eu comecei ali, mais ou menos em 2007, 2008, cara, eu era muito estressado. Mais do que hoje, acredito. Ai, a gente sabe. Pois é. E o pior é que naquele tempo ali, existia muito, eu já tinha muito essa cultura do tapinha nas costas, né? Parece que todo mundo tinha que estar sendo elogiado o tempo todo, ganhando parabéns o tempo todo. Eu nunca fui esse cara de, que bom que você fez, que maravilha. Eu nunca fui muito disso, né? E aí, tinha gente que tava fazendo o básico. E pra mim, velho, não tem que te elogiar pra tu fazer o básico, não. Fazer o básico pra mim é obrigação de todo mundo, é o básico. Entendeu? Então, assim, acho o natural da gente, quando tá trabalhando, é tentar dar o melhor desempenho possível naquela função. E não tá recebendo elogio porque fez o que tinha que fazer, né? E, cara, me estressava muito. Eu dizia, meu irmão, não tem condições um negócio desse. O cara só pode estar brincando comigo. Porque aí depois eu fiz um curso, né, de gestão de pessoas. E olha que coisa maluca que eu aprendi nesse curso. E a culpa era minha. Você contrata uma pessoa porque você acha que ela sabe fazer o que você quer que ela faça. Você coloca aquela pessoa para fazer alguma coisa que ela tá fazendo, mas ela não faz do jeito que você quer, mas você também não disse como é que você queria, e você ainda fica puto porque ela não fez e não fala nada. E quer que melhore. E fica estressado. Sim, você fica estressado. Então, no final das contas, a culpa é de quem? Sua. Como é que a gente prepara essa galera para poder jogar o nosso jogo? Se a gente não deixa claro, não tem como melhorar. E aí eu engancho com isso, já pego uma pergunta para ti. O cara que tá começando a formar um time, como é que ele consegue implementar a cultura na empresa dele? E aí eu queria que você contasse logo na sequência a jornada, porque você contou aí algumas histórias, a sua própria história está indo de 2 vão para 12, você tá meio que nessa fase ali, daqui a pouco você vai ter 50, vão ter 100, 200, Calma, e aí? vai entrar tecnologia. Vou te falar, assim, como que o pequeno empresário, ele entende o que é a cultura dele? Primeira coisa é fazer esse processo de autorreflexão, né? Você tá falando muito sobre a questão de dar tapinha nas costas. Você precisa falar quando você tá contratando, o meu estilo de liderança, a gente já teve esse debate, né? Uhum. Meu estilo de liderança, irmão, você vai ter que se virar e você vai fazer e não espere parabéns. Você tá disposto a isso? Você entende isso? Combinado não sai caro. Inclusive um dos valores da CNP, né? Uhum. É o primeiro valor. Compromisso é lei, combinado não sai caro. Cara, ele dei 2 anos e 8 meses com Thales, Alfredo e Nardon. Nenhum deles virava pra mim e dizia parabéns, você fez um ótimo trabalho. Muito pelo contrário, assim, eu que me lascasse lá e o feedback era, se eu não tomei esporro, é feedback tá bom, positivo, né? é porque tá bom. Era exatamente isso. Boa. Mas isso exige maturidade. Então, a primeira coisa pro pequeno empreendedor, para o empreendedor muitas vezes que tá crescendo, não tem nada melhor do que você crescer com a sua cultura muito clara, é você saber qual tipo de comportamento você vai querer que seu time tenha. E isso vem seu. Então, quando eu decidi virar empreendedora, uma das primeiras coisas que eu escrevi foram os meus valores, né, dentro da CNP. E eu lembro como se fosse hoje, André, os valores, eles foram escritos por mim num bloco de notas do iPhone durante uma viagem minha. Eu estava fazendo uma viagem de Porto Alegre para o Espírito Santo para fazer uma palestra. O meu voo, ele foi cancelado, só que eu precisava estar no Espírito Santo porque eu tinha me comprometido com uma palestra. Eu peguei o carro, peguei um motorista na frente do aeroporto, ele fez Porto Alegre, Floripa, eu fiz Floripa, São Paulo, Vitória. Minha nossa. Tudo pagando, o dinheiro que eu tinha recebido da palestra ficou todo de transporte, porque eu me comprometi a estar presente, eu não ia faltar. Por isso, o primeiro valor da CNP é compromisso é lei, combinado não sai caro. Porque naquele momento eu falei, cara, se eu tô aqui me lascando para entregar uma palestra, eu não espero nada diferente do time que vem trabalhar comigo.
Eles precisam ter esse valor muito claro. Eles precisam saber que eles vão sangrar na arena. Eu vou te dar um exemplo. Eu tava agora em Nova York, acabei de voltar de Nova York, e uma das empreendedoras que estava lá comigo é a Mônica Hauck, que é a CEO da Solids. Ela é animal, assim, ela... há 3 anos seguidos ela ganha como empreendedora destaque no Brasil de mulheres dentro da cadeira de CEO. E ela é minha mentora pessoal. É sempre por que eu vou para Nova York? Porque eu tenho tempo de qualidade com pessoas que no Brasil eu não teria. Então eu jantei com a Mônica, eu almocei com a Mônica, eu fui na festa da Forbes com a Mônica. Então são momentos assim que 15 minutos de conversa com ela valem muito mais do que a passagem o tempo que eu tava lá. Mas muito. Ela me dá 1 milhão de insights, 1 milhão de direcionamento. Isso é valioso. E aí ela tava a gente gravou um podcast de fechamento eu gravei 2 episódios especiais do CNP in House, edição Nova York. E uma das coisas que ela falou no podcast, ela fez assim, não, agora eu saí a pergunta foi, o que você sai daqui de Nova York que você vai levar pro seu time? Ela falou, eu renovei minha ambição e eu vou dobrar a meta. Aí ela falou, alô time, já pega esse corte, ela vai dobrar a meta. E ela virou pra mim e fez assim, gente, deixa eu falar aqui no grupo do WhatsApp, depois ela me mostrou, eu vou dobrar a meta, hein, já botei isso num podcast gravado pra vocês não terem dúvida. Aí eles colocaram, não esperava nada diferente disso, parabéns por fazer o mínimo. E é uma coisa que ela falou, Marcela, desde sempre, o meu time não espera parabéns. Quando eles me exigiam parabéns, sempre ficou claro que parabéns porque você tá fazendo o mínimo, você tá fazendo o necessário. Então não tem por que você esperar parabéns. Se tiver feito algo extraordinário, talvez eu vou parar pra dizer assim, tenho que reconhecer, mas vai ser algo que eu vou ter que parar pra perceber que é de fato algo completamente fora. Você, empreendedor, primeiro precisa entender o seu estilo de liderar, os seus comportamentos, aquilo que você valoriza, aquilo que pra você é crucial e até voltando na primeira frase que você disse, aquilo que você não aceita. Porque o que você não aceita vale muito mais do que aquilo que você aceita. Escreve isso. É a minha primeira dica. Escreve isso. Põe isso no papel. Olha, dorme, deita em cima daquilo, reflete, vê se faz sentido, se não faz sentido. E a partir daí você vai começar a buscar pessoas que tenham esse propósito, que tenham esse alinhamento. Agora, o desafio é você saber, obviamente, recrutar pessoas que têm esse mesmo propósito. De uma maneira, de fato, com metodologia, que é um grande problema das empresas. Elas acham que recrutar é só chegar na frente e, tu vai te fazer um monte de... Não é. Tem metodologia, tem forma, tem direcionamento para você conseguir, aí sim, passar por todas essas etapas. Boa, boa. É sobre essa reflexão de cultura, né? E uma coisa que o Kepler fala muito, que antes de você fazer seu planejamento estratégico empresarial, você tem que fazer o seu pessoal. Tem muito empresário por aí que está querendo, eu queria que meu negócio faturasse 100 milhões, queria ter tantos funcionários. E o que vem de impacto na sua vida pessoal com isso? Você está disposto a pagar o preço, porque o preço às vezes é muito alto. Então não adianta fazer um planejamento estratégico empresarial sem fazer o planejamento pessoal primeiro. De todo o impacto de vida, família, enfim, tudo que envolve a sua pessoa. E aí você tem gente que não consegue se exercitar, que não consegue performar bem no trabalho, não consegue performar bem na família, porque não fez o planejamento pessoal antes de entrar no planejamento estratégico do negócio. Então acho que tem que estar tudo alinhado, porque antes da empresa tem a pessoa, né? Então a família depois e depois os negócios. Então isso tudo tem que estar tudo dentro de uma mandala e bem estruturado, né? Em termos de ferramental hoje, eu sei que a gente faz isso junto, mas para os nossos ouvintes poderem saber, como um pequeno empresário, como é que ele vai fazer isso? Me dá um exemplo hoje, como é que ele pode construir um artefato, o que é que vai estar dentro desse artefato, como é que ele descreve a cultura dele, como é que ele vai ter esse papo na hora de recrutar uma pessoa, como é que ele pode filtrar isso para poder escalar. Bora. Quando a gente olha para toda essa estrutura, a primeira coisa, inclusive, que é o que a gente faz junto hoje, né, que é o que eu chamo de diagnóstico de cultura. Quer entender daquele empreendedor? Primeira coisa, como que nasceu o teu negócio? Por que seu negócio nasceu? Qual foi o propósito que você criou o seu negócio? Da onde que vem esse propósito do ponto de vista estratégico? O que você espera do seu negócio? Essa pergunta, né, de o que você está disposto a pagar? Porque é um preço que você vai ter que pagar. Você está disposto a pagar num longo prazo ou você quer algo mais curto prazo? Curto prazo tem um impacto, médio tem outro, longo tem outro.
como que você quer? Qual é a tua estruturação? Muitas das perguntas que a gente faz enquanto CNP durante o diagnóstico é para conhecer da história da pessoa, da história do empreendedor. O que ele valorizou na história dele? O que para ele é orgulho? O que ele se orgulha de contar? O que para ele foi o que fez ele chegar até ali? O que mais do que isso? O que ele acredita que vai fazer ele dar o próximo passo? Que é o que? A cultura muitas vezes é o que ele tem, mas se ele tá refletindo, a cultura ela é mutável 100% do tempo. Aonde que ele quer chegar com aquela cultura? Qual a cultura desejada? A gente está passando por um processo de revisão, por exemplo, de cultura da BWA. Por quê? Porque a cultura não é estática, vai ser isso a vida inteira, a não ser que as pessoas entendam que é algo tão... A gente teve na Salesforce. Salesforce tem 5 valores. Dos 5 valores, 4 existem desde a fundação. A Salesforce tem 25 anos. Eles acrescentaram só um último valor, que tem mais ou menos 3 anos que eles acrescentaram. Mas por quê? Porque o fundador, ele é o mesmo há 25 anos. Ele tá ali dentro há 25 anos e ele é presente há 25 anos. Uma empresa com 75 mil funcionários, o cara responde direct no Slack, pra você ter ideia. Então, assim, aí você entende, é algo surreal, é algo que eu nunca tinha visto. Mas é uma clareza de empresa de dono. E empresa de dono que tá próximo, que tá presente. Então, a primeira coisa é, senta e escreve. Escreve a tua própria história. Escreve quais foram os marcos que você se valoriza. Escreve quais foram os teus principais aprendizados. Escreve o que quando você decidiu construir a tua empresa, qual o propósito que você queria alcançar, qual era o resultado que você queria alcançar, o que você queria entregar para a comunidade, o que você queria entregar, quem é o teu ICP, muitas vezes, né, que é o teu cliente ideal. Muitas vezes o próprio empreendedor não sabe o que é o cliente ideal. E aí ele começa a atirar para tudo quanto é lado, quando na verdade ele não deveria estar atirando para tudo quanto é lado. Não é, a maioria dos negócios, ele não é, principalmente nós, serviço, não é pesca de rede, é pesca de arpão. Eu preciso desenhar o que eu quero, como eu quero, qual é que eu quero buscar. Desenhar uma estratégia de account-based marketing, como que eu vou chegar, como que eu vou me aproximar, quem são as pessoas que podem me conectar. Tudo isso precisa ser desenhado. Depois que você desenhou tudo isso, você vai ter que filtrar. Então, qual é o próximo passo que a gente usa dentro do diagnóstico? A gente escolhe quais são os 4 principais valores que estão ali presentes. Não são 5, não são 10, no máximo 4. Por quê? Porque 4 já é muito. Como é que você define valores, tá? Porque eu sei que isso é bem legal pra gente não ter aquele valor confuso, né? Eu acho ótimo. Eu sempre uso, você sabe, o exemplo da ética, né? Você vira e fala assim, um dos meus valores é ética. Ética, maravilha. O que é ética pra você? Aí a pessoa vai lá e diz, então tá bom, então vamos fazer o seguinte desafio. E aí, por favor, você que tá em casa, empreendedor que tá nos ouvindo, escolhe um dos seus valores e faz esse teste. Faz um forms, escolhe um valor e pede para todos os teus líderes, só os teus líderes responderem o que é aquele valor. Você vai perceber, você sabe disso. O que é a gente debate, ele tá rindo, porque a gente debateu isso. Exatamente. Absurdo. O que é aquele valor para um não é para o outro, o que eu entendo, né? O que é para você é diferente do que é para mim. E ética é um dos que normalmente, sei lá, acho que a gente tá fazendo esse levantamento. 50% dos empreendedores brasileiros têm ética. Só que por que ele coloca ética dentro dos valores? Porque ele quer mostrar para o cliente que ele é ético. Sim. Só que ele esquece de mostrar antes para dentro de casa o que é ética. Então transforma, muda de uma palavra ampla, abrangente, para uma atitude. Aqui lidamos com clareza e transparência. Aqui a transparência é o primeiro decisor. Aqui trabalhamos como você transforma uma palavra em uma frase que defina comportamentalmente o que você espera com aquela palavra. Essa é a primeira coisa. Então, tem 2 dicas que para mim são claras e que a gente segue como metodologia dentro da CNP. A primeira, a gente só lida com no máximo 4 valores. A segunda, a gente lida com valores claros e objetivos que qualquer um leia e entenda o que é aquele valor. Que não fique um negócio dúbio, que não fique um negócio complexo, que seja uma coisa objetiva e mais do que objetiva, que direcione para ação. Boa. Por isso que eu fiz a pergunta de qual artefato, como é que se constrói. Porque eu achei que muitas empresas constroem valores dizendo, o valor é foco no resultado.
por exemplo, qual o resultado? Como é que a gente materializa isso? Eu acho que é super válido a forma como você descreve lá no final, o que a gente faz para chegar naquele valor. Resultado. E o que a gente não faz. Que aí entra o como vivemos e como não vivemos, porque a primeira etapa é extrai do dono o que são os valores dele. Depois, escreve isso de maneira prática. Depois que os valores estão definidos, descreve como vivemos e como não vivemos esses valores. 3, 4 comportamentos esperados dentro do como vivemos, como não vivemos. Por quê? Porque o teu time não vai ficar na dúvida. O teu time não vai ficar questionando. E aí, muitos empreendedores, André, me perguntou, qual o ROI do teu trabalho? Para mim, o ROI é nítido. Calcula a quantidade de vezes que o teu time te pergunta, vou pro caminho A ou vou pro caminho B. A partir do momento que você deixar claro, vamos pegar experiência do cliente, né? Muitas empresas também pedem experiência do cliente, tá? O que é experiência do cliente? Como que você vai viver dentro da sua empresa experiência do cliente? Aqui, tomamos atitude sempre olhando o desejo do cliente. Maravilha. Quando a gente tiver uma pessoa lá na ponta que tiver em contato com o cliente, que o cliente virar e falar assim, olha, isso aqui não tá bom, eu gostaria que fosse dessa forma. Esse cara não vai voltar no líder dele e perguntar, eu sigo ou não sigo o que o cliente está me pedindo? O comportamento é claro, aqui a gente atende o desejo do cliente. Automaticamente, aquele analista, ele vai ter clareza do que é esperado, vai ter clareza do que ele deve fazer e ele mesmo vai ganhar autonomia para fazer. Então, você acelerou. Primeiro, teu time ganha mais autonomia. Segundo, o tempo que o teu cliente ficaria esperando, o tempo que aquele analista aguardaria uma resposta do líder, o tempo que aquele líder gastaria de tempo para dar resposta para ele, tudo isso é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, assim, a missão tem que ser clara. No final das contas, quando a gente vai descrever a nossa cultura e como vivemos e como não vivemos, tem muito disso. Eu acho que a gente, empresário, peca muito nessa construção. Deixar claro para o nosso time o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Mas, primeiro passo, a gente tem que definir, saber o que a gente quer. Se a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve e vai ficar toda a vida nessa loucura. E a culpa é de quem? É nossa, no final das contas. É muito disso. Muito bom, muito bom. Queria ouvir de você também um pouco do seguinte. Acho que esse framework para definição de cultura serve para qualquer fase de qualquer empresa. Então, ele vai ter sempre o mesmo artefato e o que eu vou ter que cuidar muito é da comunicação a respeito disso. Me fala um pouco sobre como disseminar isso quando você vai crescendo. O G4 tem muito aquela escala de 0 a 10, de 10 a 100 e depois de 100. Isso. Então, explica pra gente um pouco do que é esse momento, até porque você acompanhou isso dentro do próprio G4 e em outras companhias também. Então, quais são os pontos que o empreendedor precisa ter atenção quando ele está mudando de faixa, né? Então, quando ele está crescendo. E esclarece também que número é esse de 0 a 10, 10 a 100, então, em termos de pessoas, por favor. Quando a gente olha pro 0 a 10, imagina que o dono, ele conhece todo mundo, ele tá perto de todo mundo, ele contrata todo mundo e ele fala... A gente tá aqui nessa sala de podcast. As 10 pessoas caberiam aqui, todo mundo tocaria com todo mundo conseguiria conversar com todo mundo. É fácil, né? Porque... você consegue rapidamente, se você é um empreendedor cuidadoso, se você faz gestão de pessoas, se você cuida para dar feedbacks rápidos, claros, e você vai ali na unha, né, como diz os pilotos de Fórmula 1 dirigindo ali no dedinho, você consegue ao mesmo tempo ir direcionando. Quando a gente sai ali do 10 pro 100, primeira coisa, você começa a ter líder abaixo de você. Então, já não é mais você acompanhando todo mundo. Você já tem pessoas que vão fazer esse papel que antes você fazia. Qual é o teu primeiro desafio quando você ganha líderes? Você ter os líderes certos, alinhados ao teu propósito e teu comportamento. Porque os líderes, eles passam a ter superpoderes. Eles começam a eles contratarem, eles demitirem, eles reconhecerem e eles promoverem. Então, o primeiro desafio quando você sai do 0 ao 10 para o 10 a 100 pessoas é ter bons líderes com você. Para que esses líderes consigam fazer o seu papel de guardião. O mesmo papel que você faz é o papel que esses líderes devem fazer. Primeiro erro que normalmente a gente comete, a gente sai promovendo a líder, a quem não, mas essa pessoa que tá comigo há tanto tempo, ela vai virar líder. Cara, mas tem potencial para ser líder? E aí entra um outro ponto que você não tem eu não tenho esse trabalho com você, mas a maioria dos empreendedores eu tenho, que é a dificuldade para conversas difíceis. De virar e dizer assim, queridão, eu adoro você tá aqui comigo na batalha, mas para esta cadeira de liderança hoje você não tá preparado. Eu vou ter que trazer sim alguém de fora para sentar nessa cadeira de liderança, porque aonde eu quero chegar,
Hoje, eu não tenho timing para esperar o seu desenvolvimento. E voltamos para as escolhas. Eu quero crescer rápido, tem que acelerar, meter o pé no acelerador e vai-te embora, vai trazer pessoas, como que você está fazendo hoje dentro da BWA. Você está trazendo pessoas do mercado que tem um outro patamar, que já viveram outros desafios que a própria BWA ainda não passou, para te apoiar e para te direcionar. Por que você está fazendo isso? Porque você quer chegar lá de uma maneira mais rápida. Ao invés de você tomar tombo ao longo do caminho, você está trazendo pessoas que vão te ensinar minimamente, esse tombo aqui você não vai cometer, porque eu já cometi, vamos por esse caminho aqui. Podem ser que novos tombos apareçam e vão aparecer, mas você está se munindo de forças para reduzir esse cuidado. Agora, depois do 100 para frente, aí você começa a ter uma outra escala, que além de ser líder, você tem líder de líder. Você perde a visibilidade. Eu fiz um podcast com Ale Frankel, da Vitacom, e foi maravilhoso. No podcast ele virou e estava contando pra gente, assim, o dia que ele entrou na Vitacom e que ele não reconhecia as pessoas que estavam trabalhando, ele não se identificava com as pessoas que estavam ali dentro. Ele falou, cara, isso aqui não tá fazendo sentido pra mim. E aí, o step back dele foi tão grande que ele voltou a entrevistar 100% das pessoas que passavam pela Vitacom. Deu trabalho pra caramba. Mas, são escolhas. Sim. Ele preferiu fechar. Quando eu olho pro trabalho dentro da CNP, a gente faz o diagnóstico de pessoas e a primeira área que a gente mexe pós-diagnóstico de cultura é o quê? Recrutamento e seleção, que eu sempre falo que é aonde eu fecho a torneira. Porta dentro, a gente vai fazer um trabalho de avaliação de desempenho, a gente vai fazer um trabalho de entendimento de feedback, a gente vai treinar os líderes para isso, a gente vai desenvolver os líderes para isso. Mas porta fora, eu preciso fechar a torneira, André. Eu preciso passar a só trazer pessoas que têm alinhamento. Para isso, é um desafio absurdo. Você dizer mais não do que dizer sim, você é que nem você com a quantidade de oportunidades que surgem na sua frente todos os dias. Tenho certeza que você diz mais não para as oportunidades do que sim. Nem tanto. É verdade, gente. Esse homem, ele é ousado. Mas, dizer não para oportunidades é muito difícil. Da mesma forma que muitas vezes você vê candidatos incríveis, mas que não fazem sentido para sua cultura, que estão em outro momento de vida, que não querem pagar aquele preço. E aí você olha e diz assim, não, mas só esse. Aí daqui a pouco você tá com um monte de só esse. E aí já foi, entendeu? E assim, acho que tem um ponto que você colocou que eu acho que é super relevante, né? Acho que na jornada do empreendedor, às vezes a gente quer transformar um colaborador em líder. E não é só o fato dele estar pronto para liderar, é que tem gente que não tem perfil para liderar. É muito mais grave, não é o timing para preparar. Não adianta você querer pegar um cara que ele não tem perfil de liderança, que ele gosta de trabalhar sozinho, que é um cara às vezes muito técnico, e querer que ele vá ser um gerente de departamento. Não vai. Não vai rolar. Você tá querendo matar o cara no final das contas para promovê-lo. É aquela história da carreira em Y, né? Transforma ele em especialista em alguma coisa, mas não coloca ele para ser gerente e líder, porque ele não vai liderar, ele não vai ser o cara que vai conseguir coordenar a equipe. Eu queria que você colocasse também um ponto que eu acho que destaca demais, que é como é que eu consigo encontrar esse líder? Como é que eu consigo me alinhar com ele? Porque eu acho que do 10 pro 100, do 100 vai ser basicamente a mesma coisa. Eu tenho que trazer líderes que se alinham comigo, daí eu tenho que ter um papo sério com quem tá chegando para trabalhar com quem eu tô contratando para realmente saber se a gente vai estar alinhado e conseguir caminhar juntos, né? Existe um ponto de você fazer o que a gente sempre traz, ensina e como a gente desenvolve os próprios líderes, é você fazer boas entrevistas. E entrevistas por competência. E não adianta você querer, tem uma premissa que eu acho super importante, que é contrate devagar e demita rápido. Essa pra mim é uma frase que ela tem que estar na cabeça do empreendedor. A gente peca muito por querer contratar rápido, por querer tapar buraco. E aí a gente tapa buraco com fita adesiva. Rapidamente aquilo ali não vai sustentar. Fica um monte de remendo pelo caminho. E aí, remendo, você sabe mais do que qualquer um, não funciona. Não funciona. Quando a gente está num processo de contratação, especialmente de liderança, vou te contar o meu processo de recrutamento e seleção dentro do G4, pra você ter ideia. Foram 7 etapas diferentes. Foram quase 3 meses de processo seletivo. Eu primeiro fiz entrevista com o Lucas Riedo,
Depois eu fiz entrevista com o Lucas Riedo, na época era o CEO. Depois eu fiz entrevista com o João Vitor, que era o COO. Depois eu fiz entrevista de novo com o Lucas Riedo, ele fez um processo prático comigo, ele me botou num case. Depois eu fiz entrevista com todo o time de pessoas. Todo o time me entrevistou. Depois eu fiz entrevista com o Thales, depois eu fiz entrevista com o Nardon, e eu fiz mais uma última entrevista, só quem não falou comigo foi o Alfredo, porque ele não teve agenda. Depois eu fiz mais uma entrevista com o Lucas Riedo. E antes de fechar, eu pedi para ter mais um papo com o Nardon. Por quê? Porque todos eles testaram a mesma coisa. Todos eles, eu vou te falar, a primeira, Lucas Riedo e eu sentamos para ser entrevistado. Esqueço nunca disso. Eu tava indo pro Chile. Ele sentou na minha frente, perguntou, a gente fez pelo computador, ele fez assim, o que você acha de diversidade? Qual a sua visão sobre diversidade? Já começou como? Já começou me botando, eu falei assim, eu fui super transparente com ele, eu falei assim, Lucas, eu entendo que o papel de um RH é estar alinhado com os valores da empresa. Diversidade é um tema que é valor pessoal. Sim. E não empresa. Então, na minha cadeira, eu tenho que ter maturidade para separar o que é valor meu, o que é valor da empresa. Total. Eu vou fazer o que a empresa tiver como direcionamento. Se você me falar, Marcela, pra gente, diversidade não é um tema que a gente vai olhar, não é um tema que a gente vai tratar, maravilha, acabou, bola pra frente, não tenho nenhum problema. Esse é um valor da empresa, eu não vou querer imputar um valor da Marcela na empresa, não é isso. Eu que tenho que escolher aonde eu estou. Agora, se você me disser, Marcela, diversidade é um valor da empresa, eu vou te fazer o melhor programa efetivo de diversidade. Eu não vou, por exemplo, olhar para cotas de mulheres, porque eu não acho que isso que faça sentido. Eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar um bom projeto de desenvolvimento de base, trazer pessoas em camadas ali iniciais, que tem, muitas vezes não tiveram oportunidade, dar todo o treinamento, todo o desenvolvimento. Para mim, esse é um projeto de diversidade efetivo. Então, é dessa forma que eu penso. Boa. E ele falou, tá, vambora. Só que pra isso, eu tive que ferrar muito na vida pra poder ter esse tipo de maturidade, esse tipo de postura. E ainda assim, eu tenho certeza que um monte de gente que vai estar me ouvindo vai virar e vai dizer, nossa, mas você tá vendida. Não é que eu tô vendida, é que eu tenho que ter clareza do que eu quero e do que eu não quero. Sim. Não só a empresa tem que ter. E esse é um ponto que você tem que perguntar para qualquer líder que vai trabalhar com você. Pergunta coisas básicas. Pergunta qual empresa, dentro das empresas que você já passou, qual a empresa que você mais se identificou? E por quê? E por quê? Me conta. Quais são os valores dessa empresa que você se identificou? Ele vai abrir. E qual foi dessas empresas que você já trabalhou? Qual foi a que menos você se identificou? E por quê? Me conta. Explora isso. Ali, genuinamente, a pessoa vai trazer o que ela gosta e o que ela não gosta do ponto de vista de valores. Bom. Essa é a hora de você entender se aquela pessoa está ou não alinhada com você. Próxima pergunta, dos líderes que você já teve, quem é o líder que você mais admirou, que você mais teve fit? Me conta o porquê. E qual foi aquele líder que você odiou? Me explica o porquê. De novo, você está testando o quê? Você está tirando ela do achismo, porque a maioria dos empreendedores faz o quê? Tá, e o que você gostou na minha cultura? E o que você acha que vai ser legal? E por que você escolheu? Cara, a pessoa vai pegar toda a tua cultura, ler, e se ela é minimamente inteligente, e dizer, olha, eu gostei bastante disso, gostei bastante daquilo. Não é real, é achismo. Agora, o que ela já viveu, aí é verdade. Tem que ter número, não tem? Tem que ter número, tem que ter... Posso deixar você sair daqui sem falar disso, tá? Ferrou. Não tem como você sair do... Tem gestão estratégica de pessoas sem ter número. Conta só um pouquinho pra gente sobre isso. É o nosso debate todos os dias. Exato. Eu tava falando isso. Gente, vou até contando, né? Dentro dos nossos valores. Compromisso é lei, combinado não sai caro. A gente tem ali uma visão do quanto você precisa se comprometer. A gente tem também o 100 métricas, 100 resultados. Boa. Que aí entra exatamente os nossos direcionadores para dentro e para fora. Como que eu vou falar de pessoas se eu não falar de números? E é aquilo que a gente sempre fala. Você pode virar uma RH de abraçar a árvore. Se você... mas porque os meus líderes, eu tenho feeling... Cara, não tem nada que me mate mais do que aquele RH que vira e sustenta a decisão dele e diz assim, o meu feeling, cara, não...
Não, como que você está recrutando? Quantas pessoas estão sendo qualificadas? Quantas pessoas você está perdendo ao longo do teu processo? Quantas pessoas você está tendo early turnover? Ou seja, as pessoas que saem nos primeiros 3 meses da sua empresa. Como que estão as tuas entrevistas de desligamento? Quais são os indicadores das suas entrevistas de desligamento? Por que as pessoas estão saindo? Como que está a sua remuneração? Que percentil você está trabalhando no mercado? Como que você está se posicionando em relação às empresas que você tem competição? Como que está ali a tua avaliação de desempenho? Como que está o teu Nine Box? Tudo isso envolve número. E são os números que vão te levar à tomada de decisão. Não adianta você tomar a decisão com base em feeling e esquecer que você precisa primeiro olhar para os números para depois você se aprofundar nesses números. É inverso. As pessoas querem primeiro olhar para o que está escrito para depois olhar para os números. Não. Você primeiro precisa ter clareza dos números para você sentar com o seu time e se aprofundar para aí sim você construir o cenário como um todo. Não dá pra gente fazer nada sem números. Com certeza. Obrigado, Marcela. Estamos chegando ao final. Queria que você deixasse... Já? Queria que você deixasse uma super dica, mais uma, né? Você enriqueceu muito aqui. Acho que a gente aprendeu muito aqui hoje, principalmente essa parte final de contratação de líderes aí, que eu sei que é uma dor de todo mundo. Super desafiador, mas acho que é muito o que você colocou de papo reto, transparência, tem que saber conversar. Quando a gente não conversa, a gente não esclarece, a gente não se alinha. Acho que tem muito disso em todas as etapas ali. Começando primeiro da gente saber o que a gente quer, né? É isso. Então, deixa uma mensagem final, fala um pouco da CNP também para o nosso público, como é que você pode ajudar o pessoal, que acho que tem muita gente curiosa com isso. Maravilha. A CNP, ela tem um propósito claro, ajudar o empreendedor a ter clareza de cultura desenhada de forma estratégia em toda a jornada de pessoas. Como que a gente faz isso? A gente acompanha o empreendedor para que ele primeiro se identifique, saiba o que ele quer e depois a gente aplique isso no recrutamento e seleção, que ele aplique isso dentro do onboarding. O nosso objetivo é fazer com que ele encontre cada vez mais pessoas alinhadas ao propósito dele. Essa é a dor de todo empreendedor. Não é cultura, não é recrutamento e seleção, é ter pessoas alinhadas com o mesmo propósito. E esse é o nosso desafio hoje. E mostrar que pessoas é o teu principal ativo e é o que vai te dar retorno. Não adianta você esperar, né? E aí já até misturando com a minha mensagem final. Não adianta você investir milhões em marketing, milhões em vendas, milhões em CS. Não adianta você investir tudo isso e não ter uma área de pessoas estruturadas. Não ter um bom líder na área de pessoas. Não ter uma boa estrutura que te apoie, uma boa consultoria que vai te suportar a tomar decisões estratégicas na área de pessoas. Você não precisa ter ali dentro de casa um CHRO absurdo. Não é isso, mas você tem que buscar pessoas que te suportem. Você precisa ter um RH, não precisa ser o RH mais sênior, mas precisa ser o RH mais alinhado com o que você espera, que aguente as suas porradas, que ouça, que busque, que se desenvolva. Então, você tem que ter clareza que ninguém vai te levar para o próximo passo, senão a sua equipe. Se você não olha e cuida da sua equipe, você não vai chegar no próximo passo. Você pode botar um rio em vendas. Quem executa? Seu time. Você pode botar um rio em marketing. Quem toma decisão estratégica? Seu time. Você pode botar dinheiro aonde você quiser. Fazer o planejamento estratégico, o tributário, o que você quiser. Você só precisa primeiro entender que você precisa ter as pessoas certas, no lugar certo. E mais do que isso, dispostas a pagar o preço e alinhadas com o seu propósito para você chegar em qualquer lugar que seja. Senão, você vai ficar pelo meio do caminho. É muito bom estar aqui contigo. Fico muito grato por você ter vindo aqui nos visitar. Tá inaugurando o podcast aqui em Natal. Tá? Você é uma querida. A gente aprende muito com você. Você tem agregado muito junto à BWA. Sei que a gente tem uma jornada gigante aí de amizade, de trabalho juntos. Tá? Então, muito obrigado pela tua presença. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilhem esse podcast com quem vocês acham que faz sentido. Chame a Marcela, uma pessoa super acessível, incrível como ela tá aqui, maravilhosa. Disposta a ajudar muita gente aí e digo que a gente é muito alinhado quanto a isso. Acho que gestão tem que ter número em toda e qualquer situação, não dá para fugir disso. E acho que é um desafio para a área de gestão de pessoas, onde a maioria dos gestores são aversos a números, né? Então são mais psicólogos, olham muito para a parte relacional e não conseguem, na maioria das vezes, transformar isso em dados para ter maiores
insights. Psicóloga, Eu viu? sei que você é psicóloga, eu sei disso, calma, não tô criticando. Não, mas eu que critico mesmo, porque não Tem muito disso, é verdade, tem muito disso. Então, pessoal, muito obrigado, tá? Até breve. Marcela, solta uma mensagem pro pessoal. @marcela.zaiden, @cultura na prática, como o Dé falou, eu amo trocar, conversar, ele sabe, ele me manda mensagem de manhã, de tarde, de madrugada, eu tô sempre on. Da mesma forma, vai lá no Instagram, me conecta, a gente vai trocar, se eu puder ajudar em algo, não tô no momento ainda de estar contratar, tá tudo bem, a gente vai ter o maior prazer de ajudar, porque assim como eu sou empreendedora hoje e tenho a sorte de ter pessoas como o André, por exemplo, para trocar, para me dar direção, a gente estava aqui falando sobre negócios antes, ele me dando feedback, porque ele tem muito tempo de empreendedorismo, eu também estou aqui disposta a ajudar você, empreendedor, em qualquer etapa da jornada. Maravilha. Obrigado, Valeu, Marcela, obrigada.